O almoço de domingo na casa dos meus sogros sempre foi uma coisa meio chata. Sabe aquelas conversas forçadas, todo mundo fingindo que se gosta? Os comentários meio ácidos disfarçados de brincadeira? Mas dessa vez, tinha algo no ar, uma tensão diferente. Meu cunhado chegou com aquele sorriso idiota no rosto, carregando o notebook dele como se fosse apresentar a cura do câncer. Ficou o tempo todo me olhando de um jeito estranho, como se soubesse de alguma coisa que eu não sabia. Meu namorado já estava mexendo na televisão, preparando tudo para a tal apresentação surpresa que o irmão dele tinha prometido. Eu sentei ali, beliscando a comida, tentando ignorar aquele aperto no peito que estava crescendo. A família toda estava empolgada, perguntando o que ele ia mostrar. Ele só ficava falando que era surpresa, que todo mundo ia ficar impressionado. Tinha alguma coisa errada naquele sorriso dele. Alguma coisa que me deixava com vontade de sair correndo dali. Mas eu fiquei, porque ainda não imaginava o que estava por vir. Quando ele finalmente abriu o notebook e conectou na TV, eu quase engasguei com a água. A tela que apareceu ali na sala era minha. Cada palavra, cada cor, cada gráfico era o projeto que eu vinha desenvolvendo há meses, aquele que ia ser o pontapé inicial do meu negócio próprio. Meu coração disparou de um jeito que achei que todo mundo ia escutar. Ele começou a falar sobre a tal abordagem revolucionária dele para análise de mercado, enquanto eu ficava ali petrificada, vendo o meu próprio trabalho sendo apresentado por outra pessoa. As pesquisas que eu fiz, as planilhas que eu criei, as conclusões que me custaram noites em claro, tudo estava ali, com o nome dele em cima. Eu senti como se tivesse tendo um pesadelo acordada, vendo minha propriedade intelectual sendo roubada na minha frente. A família toda estava hipnotizada, fazendo aquelas caretas de impressionados. Minha sogra até pôs a mão no peito, toda emocionada. Era surreal demais para ser verdade, mas estava acontecendo. A pior parte era ver como ele falava com propriedade sobre coisas que eu tinha criado, explicando conceitos que eu desenvolvi, citando dados que eu coletei, apresentando soluções que eu bolei. E o mais revoltante, ele estava conseguindo. A família estava comprando a história toda. Meu sogro fez até um comentário sobre como o filho sempre foi o mais inteligente da família. Minha cunhada estava filmando tudo para postar nas redes sociais. Eu ali, sentada no canto, vendo meu trabalho ser aplaudido enquanto eu virava invisível. Ninguém sequer olhou na minha direção para ver se eu estava bem. Era como se eu não existisse, como se nunca tivesse existido. O cara estava literalmente roubando o meu futuro na minha frente, sendo parabenizado por isso. Eu senti uma mistura de raiva, tristeza e desespero que nunca tinha sentido antes. Era a sensação de estar sendo apagada em tempo real. O que mais me doía era perceber que nenhuma citação foi feita ao meu nome. Nenhuma referência, nenhum agradecimento, nem sequer contei com a ajuda de. Era como se eu nunca tivesse existido na criação daquele projeto. Ele falava sobre cada detalhe como se tivesse parido aquelas ideias sozinho, como se tivesse passado as madrugadas pesquisando, como se tivesse sido ele a ligar os pontos que ninguém mais conseguia ver. Minha sogra estava quase chorando de orgulho, dizendo que sempre soube que ele era especial. Meu sogro levantou o copo fazendo um brinde ao futuro empresário da família. Uma tia que eu mal conhecia comentou que ele sempre foi o mais inteligente, que tinha jeito para os negócios. Todo mundo concordando, balançando a cabeça como se estivessem vendo um gênio em ação. E eu ali, invisível, assistindo minha vida profissional ser roubada enquanto comia torta de maçã. Era tão absurdo que por um momento pensei que talvez estivesse sonhando. Mas não estava. Era real demais para ser pesadelo. A gota d'água veio quando meu tio soltou uma risada e disse: "Ela sempre foi boa em ajudar nos bastidores. Tem gente que nasceu para apoiar, para dar suporte, mas o brilho mesmo fica com quem tem talento de verdade." A família toda riu. Até meu namorado deu uma risadinha sem graça. Eu senti como se tivessem me dado um soco no estômago.
Não era só sobre o projeto roubado. Era sobre anos de ser diminuída, de ser tratada como coadjuvante na minha própria vida. Quantas vezes eu já tinha ouvido comentários assim? Quantas vezes me fizeram sentir que o meu lugar era mesmo na sombra? Mas parte de mim tinha aceitado isso. Tinha aceitado ser a pessoa que ajuda, que apoia, que fica feliz com os sucessos alheios. Mas ver meu próprio trabalho sendo aplaudido por outra pessoa foi o limite. Ali, naquele momento, alguma coisa dentro de mim quebrou. E alguma coisa muito mais forte começou a nascer. Ele anunciou que ia fazer uma apresentação formal depois da sobremesa. Disse que queria mostrar todos os detalhes do projeto para a família toda poder entender a genialidade da ideia. Minha vontade era de gritar, de jogar o prato na parede, de expor tudo ali mesmo. Mas uma parte mais calculista da minha mente começou a trabalhar. Ele tinha deixado o pendrive em cima da mesa do escritório do meu sogro. Eu tinha visto quando ele tirou da bolsa para conectar no notebook. Levantei da mesa com a desculpa de que precisava ir ao banheiro. Ninguém nem prestou atenção, estavam todos hipnotizados ouvindo ele repetir as mesmas coisas que eu já tinha explicado para ele semanas atrás. Caminhei para o escritório com o coração batendo a mil. Não sabia exatamente o que ia fazer, mas sabia que não podia deixar aquilo passar. Pela primeira vez na vida, eu ia revidar. Ia mostrar para aquela família toda quem realmente era o cérebro por trás daquela apresentação. Entrei no escritório do meu sogro e lá estava o pendrive, bem em cima da mesa, ao lado do teclado do computador. Minha mão estava tremendo quando eu peguei e conectei no computador. Quando abri as pastas, foi como olhar para o meu próprio diário. Estava tudo ali. Minha pesquisa de mercado completa, as planilhas que eu levei semanas para organizar, os protótipos que eu desenhei e redesenhei 1000 vezes, os e-mails que eu troquei com fornecedores, as anotações de voz que gravei durante as madrugadas de inspiração, até os rascunhos à mão que fotografei estavam ali. Ele tinha copiado literalmente tudo, cada vírgula, cada gráfico. Não tinha mudado nem a formatação, era uma cópia descarada, sem pudor nenhum. Eu fiquei alguns segundos só olhando para a tela, tentando processar a dimensão do que estava vendo. Não era só roubo, era apagamento completo da minha existência naquele projeto. Como se eu nunca tivesse existido. Como se aquelas ideias tivessem brotado da cabeça dele do nada. A raiva que senti naquele momento foi diferente de qualquer coisa que já tinha sentido antes. Não era só revolta ou indignação, era uma fúria fria, calculista. Primeiro fiz backup de tudo no meu e-mail pessoal, cada arquivo, cada pasta, cada detalhe. Depois selecionei tudo e deletei, cada planilha, cada gráfico, cada slide. Vendo aqueles arquivos desaparecendo da tela, senti um alívio estranho, como se estivesse recuperando algo que sempre foi meu. Então, criei uma nova apresentação. Uma única tela preta, com uma pergunta em letras brancas bem grandes. Quem é você sem as ideias dos outros? Salvei com o mesmo nome do arquivo original. Era simples, direto e devastador. Ele ia subir lá na frente, conectar o pendrive e a família toda ia ver exatamente o tipo de pessoa que ele realmente era. Ia ser a humilhação que ele merecia na frente de todo mundo que tinha aplaudido o roubo. Eu voltei para a mesa tentando controlar a respiração e manter a cara mais neutra possível. Ele estava lá, todo sorridente, contando para a família como tinha tido a inspiração para o projeto, mentindo descaradamente sobre reuniões que nunca aconteceram. Meu namorado estava pendurando em cada palavra, todo orgulhoso do irmão genial. Eu servi da sobremesa e fingi que estava prestando atenção na conversa. Por dentro, meu coração estava disparado, mas tinha uma sensação estranha de poder. Pela primeira vez na vida, eu não estava sendo passiva, não estava aceitando ser pisoteada, estava tomando o controle da situação. Ele até chegou a me dar uma piscadinha, como se estivesse compartilhando algum segredo comigo. Se soubesse o que eu acabei de fazer, provavelmente desmaiaria ali mesmo.
Mas ele não fazia ideia. Estava tão confiante, tão certo de que tinha conseguido me enganar junto com todo mundo. Mal sabia que a bomba já estava armada e pronta para explodir. A hora da verdade chegou mais rápido do que eu esperava. Ele se levantou da mesa com aquela pose de executivo importante, anunciando que agora ia mostrar a apresentação completa no telão da sala. Todo mundo se animou, carregando as cadeiras para ficarem mais perto da TV. Minha sogra até comentou que era como estar assistindo uma palestra de negócios de verdade. Ele conectou o pendrive no notebook com a confiança de quem nunca duvidou de si mesmo. Eu estava sentada no cantinho, fingindo mexer no celular, mas observando cada movimento dele. Meu coração batia tão forte que tinha certeza que alguém ia perceber. Quando ele clicou para abrir a apresentação, Ele ficou parado por alguns segundos, como se não conseguisse processar o que estava vendo. Depois, começou a clicar desesperadamente no mouse, tentando voltar para o início da apresentação. Mas não tinha mais nada. Só aquela tela preta com a pergunta que parecia estar gritando a verdade para todo mundo ver. A primeira pessoa a reagir foi minha tia, que nunca gostou muito dele. Ela deu uma risadinha abafada que logo virou uma gargalhada. Que apresentação é essa, hein, gênio? Ela perguntou com aquele tom de quem estava se divertindo com a situação. O rosto dele ficou vermelho como um tomate. Começou a gaguejar, dizendo que o arquivo devia ter corrompido, que tinha acontecido algum problema técnico. Mas todo mundo podia ver que ele estava nervoso demais para ser só uma questão técnica. Foi aí que ele perdeu completamente a compostura e apontou o dedo na minha direção. Foi você que fez isso, não foi? Ele gritou com uma raiva que eu nunca tinha visto nele. Você mexeu no meu pendrive. Você quer aparecer. Sempre foi invejosa do meu sucesso. A sala inteira ficou em choque. Meu sogro tirou os óculos e limpou como se não estivesse enxergando direito. Minha sogra ficou pálida, sem entender o que estava acontecendo. Meu namorado tentou me defender, dizendo que eu nunca faria uma coisa dessas. Mas eu estava cansada de ficar quieta, cansada de deixar passarem por cima de mim. Me levantei da cadeira e olhei diretamente nos olhos dele. Mexer no seu pendrive? Eu perguntei com uma calma que eu não sabia que tinha. Você quer dizer mexer nas minhas próprias coisas que você roubou? O silêncio voltou a tomar conta da sala. Era a primeira vez na vida que eu levantava a voz naquela casa. E todos estavam percebendo que alguma coisa muito séria estava acontecendo ali. Peguei meu celular e enviei o link com os arquivos originais direto para a TV Smart da sala. Em segundos, a verdadeira apresentação apareceu na tela, mas dessa vez com o meu nome em todas as páginas. Meus e-mails trocados com fornecedores, minhas anotações de voz gravadas durante as pesquisas, fotos dos rascunhos feitos à mão, com data e hora de quando foram criados. Não tinha como negar. A evidência estava ali, cristalina, na frente de todo mundo. Cada slide mostrava claramente que aquele projeto era meu, do início ao fim. Os timestamps dos arquivos, as versões editadas, tudo comprovava que eu era a verdadeira autora. Ele tentou falar alguma coisa, mas as palavras não saíam. Ficou ali parado, vendo sua mentira sendo desmontada slide por slide. A família inteira estava de boca aberta, alternando o olhar entre a TV e nós dois. Era impossível ignorar a verdade que estava estampada na tela. Minha sogra pôs a mão na boca como se finalmente entendesse a dimensão do que tinha acontecido. Ele me roubou, eu disse. E essas foram as primeiras palavras que pronunciei com firmeza naquela casa. E vocês rirem de mim enquanto aplaudiam o trabalho que eu criei. A expressão da minha sogra mudou completamente. Meu sogro ficou sério, com aquela cara de quem estava processando uma informação muito pesada. Meu namorado tentou me interromper, sussurrando que talvez fosse melhor resolver isso em particular. Mas eu continuei falando. Vocês viram um gênio, eu vejo um ladrão. Vocês aplaudiram inovação, eu vi meses do meu trabalho sendo apresentados por outra pessoa. A palavra ladrão
ecoou pela sala como um tiro. Ele não era mais o menino de ouro da família. Não era mais o filho prodígio que todos admiravam. Era só um cara que tinha sido pego roubando na frente de todo mundo. A máscara tinha caído e não tinha como colar de volta. Eu senti uma mistura de alívio e poder que nunca tinha experimentado antes. Ele finalmente conseguiu falar, mas foi para se enterrar ainda mais fundo. Começou dizendo que tinha só pegado emprestado as ideias, que ia me dar crédito depois da apresentação, que estava fazendo isso para ajudar a família a ver meu potencial. Mentiras em cima de mentiras, cada uma mais desesperada que a anterior. Quando meu sogro perguntou para ele se ele sabia explicar os conceitos da apresentação, ele gaguejou e tentou repetir algumas frases que tinha decorado. Mas quando questionado pelos detalhes, sobre as metodologias, sobre as fontes da pesquisa, ele não soube responder nada. Ficou claro para todo mundo que ele não entendia nem metade do que estava apresentando. Era só fachada, só teatro. Tinha decorado algumas frases bonitas, mas não fazia ideia do que significavam. A verdade estava nua e crua na frente de todo mundo. Ele era um impostor completo. E eu era a pessoa que tinha criado tudo aquilo que eles tinham aplaudido minutos antes. O silêncio que se seguiu foi o mais constrangedor que já presenciei na minha vida. Ninguém sabia onde enfiar a cara. Meu sogro tirou os óculos e ficou limpando as lentes sem parar, como faz sempre que está nervoso. Minha sogra estava pálida, olhando para o filho como se estivesse vendo um estranho. A sobremesa estava derretendo na mesa e ninguém tocava em nada. Era como se uma bomba tivesse explodido no meio da sala e todo mundo tivesse tentando entender os estragos. Meu cunhado continuava ali parado, como um boneco quebrado, sem conseguir formular nenhuma defesa que fizesse sentido. As tias sussurravam entre si, claramente constrangidas por terem elogiado tanto algo que não era dele. A atmosfera estava tão pesada que dava para cortar com uma faca. Era a primeira vez que eu via aquela família sem saber o que falar. Sempre tinham uma opinião sobre tudo. Sempre sabiam exatamente o que dizer em qualquer situação. Mas dessa vez, a verdade tinha calado todo mundo. Minha cunhada foi a primeira a tentar quebrar o gelo, dizendo que talvez fosse melhor todo mundo se acalmar e conversar sobre isso com mais calma. Mas eu não estava com humor para diplomacia. Tinha passado anos engolindo comentários, sendo diminuída, sendo tratada como se minha opinião não valesse nada. E agora que finalmente tinha provado meu valor, não ia deixar passar batido. Não tenho que conversar com calma, eu respondi. Vocês viram com os próprios olhos. Eu criei tudo aquilo. Cada planilha, cada gráfico, cada conclusão. E ele pegou tudo e apresentou como se fosse dele. Meu namorado me puxou pelo braço, sussurrando que eu estava exagerando, que podia resolver tudo conversando em família. Mas eu não queria resolver. Queria que todo mundo visse quem eu realmente era. Quantas vezes eu tinha ficado quieta para não criar confusão? Quantas vezes eu tinha abaixado a cabeça e aceitado ser tratada como menos? Dessa vez não. Dessa vez eu ia até o fim. O pior momento foi quando meu sogro perguntou para o filho como ele tinha conseguido acesso aos meus arquivos. A pergunta pairou no ar como uma acusação. Ele tentou inventar uma história sobre ter encontrado alguns rascunhos na mesa da sala, sobre ter desenvolvido as ideias a partir dali. Mas eu tinha todas as datas, todas as evidências. Mostrei os e-mails que ele tinha mandado semanas atrás, pedindo para ver alguns materiais para se inspirar em um projeto dele. Eu tinha compartilhado tudo, como sempre fazia quando alguém da família pedia ajuda. Nunca imaginei que ele fosse copiar literalmente tudo. A expressão no rosto do meu sogro era de decepção pura. Não era só sobre o roubo, era sobre a mentira, sobre a falta de caráter, sobre descobrir que o filho que ele tanto admirava era capaz de algo assim. Minha sogra tinha lágrimas nos olhos, mas dessa vez não era de orgulho, era de vergonha. E eu ali, no meio, finalmente sendo vista, finalmente sendo reconhecida, mas pagando um preço que nem imaginava que teria coragem de pagar.
Meu namorado me puxou para a cozinha, longe dos olhares da família. Eu achei que ele ia me apoiar, que ia entender o que eu tinha passado. Mas a primeira coisa que saiu da boca dele foi: "Você não precisava ter feito isso na frente de todo mundo." Ele disse que eu tinha exagerado, que podia resolver tudo conversando em particular com o irmão dele, que expor a situação daquele jeito foi desnecessário e constrangedor para toda a família. "Família é família", ele repetiu. Como se isso justificasse qualquer coisa, como se eu devesse engolir o roubo só porque éramos todos parentes por afinidade. Eu olhei para ele e percebi que estava falando com um estranho. O homem que eu achava que me conhecia, que me apoiaria em qualquer situação, estava mais preocupado com o constrangimento da família do que com o que eu tinha sofrido. Estava mais preocupado em manter a paz do que em defender minha dignidade. "Se você acha que eu deveria ter engolido isso calada", eu respondi, "então você faz parte do problema." Ele ficou sem resposta, simplesmente ficou ali, parado, sem conseguir me defender nem defender o irmão. Voltei para a sala, decidida a encerrar aquilo de uma vez por todas. Peguei minha bolsa e minhas chaves, e antes de sair, olhei para cada pessoa daquela família. "Eu não estou mais disponível para ser invisível", anunciei. "Não vou mais sorrir enquanto vocês me diminuem. Não vou mais fingir que está tudo bem quando vocês tratam o meu trabalho como se fosse brincadeira de criança." Meu cunhado estava sentado no sofá, olhando para o chão, finalmente parecendo pequeno e humano. Pela primeira vez, ele não tinha aquela arrogância irritante, aquela pose de superioridade. Estava derrotado. E todo mundo podia ver. Meu sogro tentou me parar, dizendo que poderíamos conversar sobre tudo com mais calma, mas eu já tinha falado o que precisava falar. Já tinha mostrado quem eu realmente era. Saí daquela casa com a sensação estranha de ter perdido uma família, mas de ter encontrado a mim mesma pela primeira vez na vida. Eu tinha me defendido de verdade. Tinha mostrado o meu valor. E mesmo que o preço fosse alto, eu não me arrependia. Horas depois, já em casa, tentando processar tudo o que tinha acontecido, meu telefone tocou. Era meu sogro. Achei que ele ia me dar uma bronca, me cobrar pelo escândalo que eu tinha causado. Mas a voz dele estava diferente, mais suave. Ele disse que estava envergonhado com a situação toda, que tinha passado as últimas horas conversando com a esposa sobre o que tinha acontecido. "A gente sempre soube que você era inteligente, mas nunca imaginou que você fosse a verdadeira mente por trás de projetos como esse." Ele admitiu que a família sempre me via como uma pessoa legal, mas nunca tinha levado meu potencial profissional a sério. Sempre acharam que eu era só a namorada do filho, alguém que estava ali para fazer companhia. "Você é o cérebro da família, e a gente não enxergou isso. Foi injusto com você o tempo todo." Ele disse que queria me ajudar a levar o projeto adiante, que conhecia pessoas no mercado que poderiam se interessar pela minha ideia, que estava disposto a me apresentar para investidores, para pessoas que poderiam dar o suporte que eu precisava para tirar o projeto do papel. Eu não respondi de imediato. Fiquei ali, segurando o telefone, tentando processar aquela reviravolta. Era estranho receber reconhecimento justo no momento em que eu tinha decidido que não precisava mais da aprovação deles. Parte de mim estava feliz por finalmente ser vista pelo que eu realmente era, mas outra parte estava cansada demais para comemorar. Tinha sido um dia longo e pesado. Um dia em que eu tinha queimado pontes importantes, mas também tinha encontrado a minha própria voz. Agradeci a ele pela ligação e disse que precisava de um tempo para pensar sobre tudo. Sobre o futuro do projeto, sobre meu relacionamento, sobre qual seria o meu próximo passo. Ele entendeu e disse que respeitaria o meu tempo, que quando eu estivesse pronta para conversar, ele estaria disponível. Depois que desliguei, fiquei sentada no sofá olhando para a parede. Era como se eu tivesse acordado de um sonho muito longo. Um sonho em que eu era a coadjuvante na minha própria vida. Mas agora eu estava acordada,
e não sabia ainda o que fazer com essa lucidez nova. Nos dias que se seguiram, várias pessoas da família ligaram. Minha cunhada mandou mensagem pedindo desculpas pelo comportamento do marido. Disse que sempre desconfiou que ele não era tão genial quanto fingia ser, mas nunca imaginou que chegaria ao ponto de roubar o trabalho de alguém. 2 tias mandaram áudios longos, dizendo que ficaram impressionadas com a minha apresentação e que queriam saber mais sobre meu trabalho. Era engraçado como, de repente, todo mundo queria conversar comigo, como se eu tivesse virado outra pessoa da noite para o dia. Mas a verdade é que eu sempre fui essa pessoa. Sempre tive essas ideias, sempre tive essa capacidade. A diferença é que agora eles conseguiam me ver. O véu da invisibilidade tinha caído e eu finalmente estava sendo reconhecida pelo que eu sempre fui. Meu namorado tentou conversar algumas vezes, mas nossas conversas não levavam a lugar nenhum. Ele ainda achava que eu tinha exagerado, ainda não conseguia entender por que eu não podia ter resolvido tudo de forma mais discreta. Uma semana depois do episódio, encontrei com uma amiga que trabalha na área de investimentos. Contei para ela tudo o que tinha acontecido e mostrei meu projeto original. Ela ficou impressionada e disse que conhecia algumas pessoas que poderiam se interessar. Marcamos algumas reuniões e, pela primeira vez, eu ia apresentar o meu trabalho como autora principal, não como assistente de ninguém. Era uma sensação estranha e libertadora ao mesmo tempo. Durante anos eu tinha me acostumado a ficar na sombra, a deixar outras pessoas levarem o crédito pelas minhas ideias. Mas agora eu estava assumindo meu lugar no holofote e descobrindo que eu era muito melhor nisso do que eu imaginava. Nas reuniões, as pessoas faziam perguntas específicas sobre metodologia, sobre fontes, sobre projeções futuras, e eu sabia responder tudo. Porque era o meu trabalho de verdade, porque eu tinha vivido cada etapa da criação daquele projeto. Não era decoreba, nem teatro. Era conhecimento real, construído com dedicação e paixão. Meu relacionamento, como era de se esperar, não sobreviveu. Não porque eu terminei com raiva ou por vingança, mas porque percebi que estávamos em lugares diferentes da vida. Ele queria uma namorada que não criasse problemas, que mantivesse a paz familiar, que fosse agradável e discreta. Eu descobri que queria ser protagonista da minha própria história. Queria ter voz, queria ser respeitada, queria que o meu trabalho fosse reconhecido. Éramos pessoas incompatíveis, e levou um episódio extremo para eu perceber isso. A conversa de término foi civilizada, quase melancólica. Não gritamos, não nos ofendemos, apenas reconhecemos que queríamos coisas diferentes da vida. Ele disse que sempre me achou incrível, mas que não conseguia entender por que eu precisava ser tão intensa. Eu disse que finalmente tinha descoberto quem eu realmente era e não ia voltar a ser invisível para ninguém. Nos despedimos com um abraço e a sensação de que, apesar de tudo, aquele relacionamento tinha me ensinado coisas importantes sobre mim mesma. 2 meses depois, consegui o meu primeiro investidor, um empresário que se interessou pelo projeto e quis apostar na minha visão. A reunião foi na empresa dele, numa sala enorme com vista para a cidade. Quando eu terminei a apresentação, ele disse que estava impressionado, não só com a qualidade do projeto, mas com a paixão e o conhecimento que eu demonstrava por cada detalhe. É raro encontrar alguém que realmente entende o próprio trabalho, ele comentou. Eu quase ri lembrando do meu cunhado tentando explicar conceitos que não entendia. O investimento não foi gigantesco, mas era o suficiente para começar. Era o reconhecimento que eu sempre quis, vindo de alguém que não me conhecia antes, que não tinha a obrigação de ser gentil comigo. Era puramente baseado no mérito do meu trabalho. Saí daquele prédio caminhando nas nuvens. Pela primeira vez na vida, eu ia ser empreendedora de verdade. Ia assinar contratos com o meu próprio nome.
Ia ter funcionários, responsabilidades, sucessos e fracassos que seriam completamente meus. 6 meses do fatídico almoço de domingo, encontrei meu cunhado numa cafeteria. Foi por acaso. Eu estava numa reunião de trabalho e ele estava numa mesa próxima. Quando nossos olhares se cruzaram, ele pareceu constrangido, mas se aproximou da minha mesa. Pediu desculpas pelo que tinha feito. Disse que estava passando por um momento difícil na carreira, que se sentiu pressionado a impressionar a família, que tomou uma decisão terrível. Não era uma desculpa que justificasse o que ele fez, mas parecia sincera. Ele contou que estava fazendo terapia, tentando entender por que tinha agido daquela forma, que a família toda tinha ficado decepcionada com ele e que ele estava tentando reconstruir a confiança de todo mundo. Eu ouvi em silêncio, sem raiva, mas também sem pena. O que ele fez comigo mudou minha vida para sempre. Me obrigou a encontrar uma força que eu não sabia que tinha. Me forçou a sair da zona de conforto e descobrir meu verdadeiro potencial. De uma forma estranha, eu quase agradecia. Aceitei as desculpas dele, mas deixei claro que isso não mudava nada entre nós. Que eu tinha seguido em frente e construído algo próprio. Que não guardava rancor, mas também não queria retomar nenhum tipo de relacionamento próximo. Ele entendeu e disse que respeitaria o meu tempo. Perguntou como estava indo meu negócio e eu contei que as coisas estavam caminhando bem, que tinha conseguido mais 2 investidores e que estava contratando uma pequena equipe. Que pela primeira vez na vida eu me sentia realizada profissionalmente. Ele pareceu genuinamente feliz por mim, o que foi uma surpresa. Talvez a terapia estivesse funcionando mesmo. Quando nos despedimos, ele disse uma coisa que ficou na minha cabeça. Você sempre foi a pessoa mais inteligente da família. Eu só não conseguia admitir isso. Era engraçado como as pessoas conseguem ver as coisas claramente só depois que já é tarde demais. Mas eu não estava mais interessada em ser reconhecida por aquela família. Tinha encontrado meu próprio caminho e meu próprio valor. 1 ano depois, minha empresa tinha 15 funcionários e estava crescendo mais rápido do que eu imaginava. O projeto original tinha se transformado numa plataforma completa de análise de mercado que estava sendo usada por várias empresas. Eu tinha virado palestrante em eventos do setor, sendo convidada para falar sobre empreendedorismo e inovação. Era surreal pensar que tudo tinha começado com um projeto que alguém tentou roubar de mim. Se aquele episódio não tivesse acontecido, talvez eu nunca tivesse tido coragem de sair da minha zona de conforto. Talvez eu ainda tivesse sendo a namorada discreta que ajuda nos bastidores. O roubo do meu cunhado, de uma forma estranha, tinha sido o empurrão que eu precisava para descobrir quem eu realmente podia ser. Claro que o caminho não foi fácil. Tive momentos de dúvida, de medo, de vontade de desistir. Mas também tive momentos de realização como nunca tinha experimentado antes. Recebi um convite para jantar na casa dos meus ex-sogros. Era o aniversário de casamento deles e queriam me ter lá. Fiquei surpresa com o convite, considerando tudo que tinha acontecido, mas decidi aceitar. Quando cheguei, a atmosfera era diferente de qualquer reunião familiar que eu já tinha participado antes. As pessoas me tratavam com respeito, faziam perguntas sobre o meu trabalho, queriam saber sobre os meus planos futuros. Era como se eu tivesse virado uma pessoa completamente nova para eles. Meu ex-namorado estava lá com uma namorada nova, uma menina quieta que concordava com tudo que ele falava. Me lembrou de como eu era antes. Eles pareciam felizes do jeito deles. Meu cunhado também estava lá, mais calado que o normal, mas sem aquela arrogância irritante de antes. Quando meu ex-sogro fez um brinde pela família, ele mencionou especificamente o meu sucesso profissional. Disse que eu era um exemplo de determinação e talento. Era estranho receber esse reconhecimento no mesmo lugar onde eu tinha sido diminuída por tanto tempo. Durante o jantar, minha ex-sogra me puxou para uma conversa particular.
Ela disse que tinha pensado muito sobre aquele domingo fatídico, que tinha percebido como a família sempre me tratou como invisível, sempre assumindo que eu não tinha ambições próprias. A gente sempre viu você como a namorada do nosso filho, nunca como uma pessoa com sonhos e talentos próprios. Foi injusto e pedimos desculpas. Era uma conversa que eu não esperava ter, mas que de alguma forma me trouxe uma sensação de fechamento. Não era sobre perdão ou sobre retomar relacionamentos. Era sobre reconhecimento. Era sobre eles finalmente entenderem que eu sempre fui uma pessoa completa, com ou sem o relacionamento com o filho deles. Ela perguntou se eu guardava rancor da família, e eu disse que não, que tinha sido um processo doloroso, mas necessário, que sem aquele episódio talvez eu nunca tivesse encontrado minha verdadeira força. Agradeci a ela pela conversa e pela honestidade. Eram palavras que eu precisava ouvir, não para me validar, mas para fechar um ciclo. No final da noite, quando estava indo embora, meu ex-sogro me entregou um cartão. Era o contato de um investidor importante que ele conhecia, alguém que poderia ajudar minha empresa a crescer ainda mais. Você merece todas as oportunidades do mundo, e se pudermos ajudar de alguma forma, gostaríamos de fazer isso. Aceitei o cartão, mas expliquei que agora eu preferia conquistar as coisas por mérito próprio, que tinha aprendido a valorizar mais as conquistas que vinham do meu próprio esforço. Ele entendeu e disse que respeitava a minha independência. Saí daquela casa com uma sensação estranha de paz. Não era nostalgia nem vontade de voltar no tempo. Era a sensação de ter completado uma jornada, de ter saído de um lugar onde eu era invisível e chegado a um lugar onde eu era protagonista. A menina que tinha entrado naquela família como namorada discreta tinha saído como empresária bem-sucedida. E isso não tinha acontecido apesar do que eu passei, mas por causa do que eu passei. 2 anos depois do episódio, estava numa conferência internacional apresentando um case de sucesso da minha empresa. Era o tipo de evento que eu costumava assistir pela televisão, sonhando em um dia estar naquele palco. E ali eu estava, falando para mais de 1000 pessoas sobre inovação e empreendedorismo. No meio da apresentação, falei sobre a importância de acreditar no próprio potencial, mesmo quando as pessoas ao nosso redor não conseguem nos enxergar. Falei sobre como às vezes precisamos passar por situações difíceis para descobrir a nossa verdadeira força. Não mencionei os detalhes da história, mas sabia que estava falando sobre aquele domingo que mudou minha vida. Quando terminei a apresentação, recebi uma ovação que durou quase 2 minutos. Pessoas se aproximaram depois para trocar cartões, fazer perguntas, propor parcerias. Era o tipo de reconhecimento profissional que eu sempre quis, mas que parecia impossível quando eu era só a namorada que ajudava nos bastidores. Agora eu era referência no meu setor. O meu nome estava sendo associado à inovação e sucesso. Na plateia, reconheci um rosto familiar. Era o meu cunhado. Ele tinha ido assistir minha palestra. Depois do evento, ele se aproximou e disse que estava orgulhoso de me ver no palco, que tinha acompanhado o crescimento da minha empresa pelos jornais e redes sociais. Você sempre foi incrível. Eu só era pequeno demais para enxergar isso. Agradeci o comentário, mas não senti raiva nem satisfação especial. Era como se ele fosse uma pessoa do meu passado que eu encontrasse por acaso, alguém que tinha feito parte de uma versão antiga de mim mesma. Ele contou que estava trabalhando numa empresa pequena, numa posição bem mais modesta do que sonhava antes, que tinha aprendido muito sobre humildade nos últimos anos. Disse que o episódio do roubo tinha sido um divisor de águas na vida dele também, que tinha o forçado a olhar para si mesmo de forma mais honesta. Conversamos por alguns minutos sobre coisas gerais e nos despedimos cordialmente. Era estranho como pessoas que um dia foram centrais na nossa vida podem se tornar apenas conhecidos distantes. 3 anos depois, minha empresa foi adquirida por uma multinacional. Não foi uma venda por desespero ou dificuldade financeira. Foi uma proposta que eu não pude recusar, que me permitiu realizar sonhos que eu nem sabia que tinha.
Continuei como CEO da divisão brasileira, mas agora com recursos e alcance global. Era surreal pensar na trajetória que tinha percorrido, de uma pessoa que aceitava ser invisível para uma executiva que tomava decisões importantes numa empresa internacional. O dia da assinatura do contrato foi emocionante de uma forma que eu não esperava. Não era só sobre dinheiro ou status, era sobre validação. Era sobre provar para mim mesma que eu era capaz de coisas que nem imaginava. Quando saí do escritório de advocacia com os contratos assinados, liguei para minha mãe para contar a novidade. Ela chorou de felicidade no telefone, disse que sempre soube que eu era especial, mas que ficou feliz de me ver finalmente acreditando no meu próprio potencial. Era o tipo de conversa que me fez perceber como eu tinha mudado, como tinha aprendido a me valorizar. Naquela noite, comemorando sozinha no meu apartamento, pensei em como tudo começou. Um almoço de domingo que deveria ter sido mais um encontro familiar sem graça, um cunhado arrogante que achou que podia roubar meu trabalho impunemente, uma família que me via como decoração. Se alguém me dissesse naquele dia que em 3 anos eu seria CEO de uma divisão internacional, eu teria rido. Parecia impossível demais para ser verdade. Mas ali estava eu, brindando sozinha pelo sucesso que eu tinha construído com minhas próprias mãos. Claro que o caminho não foi fácil. Tive que abrir mão de relacionamentos, enfrentar medos, tomar riscos que me assustavam. Mas cada desafio me tornou mais forte. Cada vitória me deu mais confiança. O roubo do meu cunhado, que na época pareceu uma traição devastadora, acabou sendo o melhor presente que alguém poderia ter me dado. Foi o empurrão que eu precisava para parar de me esconder e começar a brilhar, para parar de aceitar migalhas e começar a buscar o que eu realmente merecia. 5 anos após aquele domingo fatídico, recebi um convite inesperado. Era para ser palestrante principal numa conferência sobre mulheres no empreendedorismo. O tema da minha fala seria Como transformar obstáculos em oportunidades. Quando li o convite, sorri, lembrando de como aquela história tinha começado. Era irônico que eu fosse falar sobre transformar obstáculos em oportunidades, considerando que meu maior obstáculo tinha sido um cunhado ladrão. Aceitei o convite e decidi que dessa vez ia contar a história completa, sem omitir detalhes, sem suavizar a situação. Queria que as mulheres na plateia entendessem que às vezes precisamos passar por situações extremas para descobrir nossa força. Que às vezes as pessoas mais próximas são as que mais nos diminuem, e que não há problema nenhum em lutar pelo que é nosso, mesmo que isso signifique incomodar pessoas. No dia da palestra, contei tudo: o roubo, a humilhação, a vingança, as consequências. A plateia ficou em silêncio durante toda a apresentação. No final, recebi a maior ovação da minha carreira. Várias mulheres se aproximaram depois para agradecer pela honestidade e contar histórias similares. Era incrível como muitas passavam por situações parecidas, sendo diminuídas ou tendo o seu trabalho desvalorizado. Uma jornalista que estava cobrindo o evento me procurou por uma entrevista. Ela disse que minha história era poderosa e queria transformá-la numa matéria especial sobre mulheres que superaram situações de injustiça profissional. Durante a entrevista, ela perguntou se eu não me arrependia de ter exposto meu cunhado daquela forma, se não achava que poderia ter resolvido tudo de forma mais diplomática. Respondi que não me arrependia nem um pouco, que diplomacia é importante, mas que às vezes precisamos de medidas drásticas para acordar as pessoas para a realidade. Que se eu tivesse resolvido tudo conversando, provavelmente teria continuado sendo vista como a pessoa que aceita qualquer coisa calada. Às vezes, eu disse, precisamos causar um pouco de caos
para encontrar a nossa verdadeira força. A matéria foi publicada numa revista nacional e gerou muita repercussão. Recebi centenas de mensagens de mulheres contando histórias similares e agradecendo por ter dado voz a experiências que elas também tinham vivido. Era gratificante saber que minha história podia inspirar outras pessoas a não aceitarem ser diminuídas. Hoje, 7 anos depois daquele almoço que mudou minha vida, sou uma pessoa completamente diferente, não só profissionalmente, mas em todos os aspectos. Aprendi a dizer não, a cobrar o que mereço, a não aceitar ser tratada como menos do que sou. Minha empresa continua crescendo, e agora temos escritórios em 4 países. Eu me tornei mentora de outras empreendedoras, ajudando mulheres a desenvolverem seus projetos e a acreditarem no próprio potencial. É engraçado como a vida dá voltas. Aquele cunhado que tentou me roubar acabou me dando o maior presente da minha vida, a descoberta da minha verdadeira força. Ele me obrigou a sair da zona de conforto, a lutar pelo que era meu, a provar meu valor de uma forma que eu nunca teria feito se não fosse empurrada contra a parede. Claro que na época foi doloroso, humilhante, revoltante, mas hoje consigo ver que foi necessário. Foi o catalisador que eu precisava para me transformar na pessoa que sempre fui por dentro, mas que nunca tinha tido coragem de ser por fora. Às vezes olho para trás e fico grata por ter tido coragem de me defender, por não ter aceitado ser diminuída, por ter escolhido lutar ao invés de engolir calada. Nunca mais encontrei meu cunhado depois daquela conferência. Soube por comentários da família que ele está bem, trabalhando numa empresa média, levando uma vida normal. Não guardo rancor, nem fico pensando nele. Ele faz parte do meu passado, de uma versão de mim que não existe mais. A mulher que aceita ser invisível, que sorri quando é diminuída, que põe a paz familiar acima da própria dignidade. Essa mulher morreu naquele domingo, quando eu deletei os arquivos do pendrive. E no lugar dela, nasceu alguém que eu nem sabia que existia dentro de mim. Alguém forte, decidida, que não tem medo de lutar pelo que acredita. Hoje, sei que nunca mais vou aceitar ser coadjuvante na minha própria vida. Nunca mais vou deixar que me tratem como se meu trabalho fosse menos importante. Nunca mais vou ser invisível para ninguém, porque descobri que quando a gente se valoriza de verdade, o mundo inteiro passa a nos enxergar. E uma vez que você aprende a brilhar, não consegue mais voltar para a sombra. Se essa história te tocou, não esqueça de deixar seu like e compartilhar com quem precisa ouvir. Inscreva-se no canal e ative o sininho para ser avisado assim que os próximos vídeos forem ao ar. Essa é apenas uma entre muitas histórias reais que ainda temos para contar. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá! E lembre-se, a realidade às vezes é mais surpreendente que a ficção.